O entrevistado de hoje da TV Estadão é o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele é o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, a segunda maior bancada da Câmara. Deputado, a bancada do PT já tomou uma posição, já decidiu como vai votar na eleição para a presidência da Câmara? Olha, a bancada do PT definiu desde o ano passado, e foi referendado agora pelo Diretório Nacional do PT, que a nossa prioridade é que seja cumprida a formalidade de que a gente tenha uma proporcionalidade na mesa da Câmara. Ou seja, o PT almeja voltar a participar da mesa e, ao mesmo tempo, estabelecer uma proposta que nós estamos levando a todos os candidatos, que é o respeito ao regimento, que foi muito tripudiado durante o mandato de Eduardo Cunha, que é o respeito à democracia interna, ou seja, respeitar a minoria, e a participação popular no plenário e nas comissões. Quais são as posições que existem hoje dentro da bancada em relação à eleição na Câmara? Se tornou um debate essa questão se pode ou não votar em algum candidato que votou a favor do golpe contra a presidenta Dilma. Então essa é uma discussão que está colocada, né, tanto na militância do PT, como houve na direção nacional e na própria bancada. Mas existe uma prioridade definida. A prioridade nossa é a participação na mesa. E para participar da mesa, vocês teriam que apoiar algum dos candidatos. Existem deputados do PT, queria saber a posição pessoal do senhor também, que defendem apoiar a reeleição do presidente Rodrigo Maia? Existem companheiros que defendem apoiar o Rodrigo Maia, outros defendem apoiar o Jovair por motivos políticos, né? E outros que defendem não votar em nenhum deles, né? Talvez votar no candidato do PDT ou até mesmo lançar um outro candidato do próprio PT. Mas essa discussão nós estamos evoluindo exatamente no sentido de que aquilo que é prioridade para o partido seja garantido sem haver divisão da bancada. Só para ficar mais claro para quem está assistindo, o PT, como segunda maior bancada, ele teria direito a escolher o segundo cargo na mesa da Câmara, na mesa diretora da Câmara. Mas como existe o risco de se compor em blocos, aí você quebra essa lógica, né, da proporcionalidade, e existe o risco de o PT, se não integrar um dos blocos, ou o bloco do candidato favorito, ficar fora da mesa, né? Então, para ficar na mesa, para respeitar a proporcionalidade, o PT deveria apoiar um desses candidatos, ou o Jovair ou o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que surge aí como favorito, é isso? Não necessariamente, porque a votação ela é cargo a cargo. Não se vota por chapa, se vota em cada cargo, você escolhe o candidato. Ou seja, não existe necessidade de você votar na chapa completa. Então isso que permite o jogo político e a gente tentar uma solução que garanta ao PT a sua independência e ao mesmo tempo a participação na mesa. Como que vai ser essa decisão? Vai ser deliberado pela bancada ou cada deputado, como o voto vai ser secreto, cada deputado vota conforme a sua consciência? Bom, vai haver uma posição da bancada, nós vamos definir essa posição no próximo dia 31, mas evidentemente nós não temos controle sobre o voto de cada candidato, que é um voto secreto e não há como se verificar, muito menos qualquer tipo de punição ao deputado que for diferentemente da orientação. Qual a posição que o senhor vai defender? Eu estou defendendo a posição que foi tirada pelo Diretório Nacional, que nós temos que priorizar a nossa participação na mesa e isso tem que ser negociado com todos os candidatos e é o que nós estamos trabalhando para que aconteça. Vocês vão apresentar uma pauta para os candidatos, aquele que tiver mais afinidade, vocês podem apoiar isso? Exato, aquele que concordar com essa pauta e ao mesmo tempo que tenha a possibilidade de compor uma chapa conosco. Uma chapa que, como eu te disse, o voto é 1 a 1, mas enfim se apresenta uma chapa. Deputado, o Diretório Nacional, na reunião de sexta-feira, aprovou, né, essa posição que o senhor mencionou, e no texto diz o seguinte, que o PT, eu estou aqui simplificando, né, o PT decidiu lutar contra a agenda, a pauta do governo Temer por dentro, né? Ocupando institucionalmente os cargos lá no Congresso.
Uma das posições que está colocada, né, uma posição forte dentro da bancada, é apoiar a reeleição de Rodrigo Maia. Eu queria que o senhor explicasse para o eleitor petista se isso não é uma contradição. Votar em um dos principais aliados do presidente Temer, uma pessoa que está dando celeridade para todas as pautas do governo Temer dentro da Câmara, inclusive das reformas as quais o PT é contra, para lutar contra essas reformas. Não é contraditório isso? Olha, é bom explicar aqui, o PT não tomou nenhuma posição, nem na bancada, nem em qualquer órgão, de apoiar o Rodrigo Maia. Sim. O que está se discutindo e o que se discute com ele, como com todos os outros candidatos, é o sentido de que haja democracia e possibilidade do PT fazer oposição, fazer obstrução, apresentar suas propostas e trabalhar para que elas sejam aprovadas. Conforme o presidente, conforme a atuação do presidente, esses procedimentos são truncados. Então o que nós queremos são compromissos da parte desses candidatos que, se eleitos, permitam haver a oposição que nós queremos fazer a todas essas medidas do governo Temer. Me dá um exemplo prático de como que o PT, com um cargo na mesa diretora, pode fazer oposição a essas propostas do governo Temer, mesmo estando em maioria na Câmara. Primeiro que, estando na mesa diretora, o PT vai ter muito mais informações sobre as posições da presidência e como vai ser encaminhados os projetos. Mas o principal disso, o principal dessa conversação é exatamente estabelecer procedimentos. Como vai ser o procedimento de cada votação, como vai ser esse acesso da população, do movimento social às galerias da Câmara, enfim, como vai se dar todo esse processo dessa votação, principalmente da reforma da Previdência, que atinge todos os brasileiros. O PT, depois do tsunami que foi o ano passado, né, impeachment, uma derrota histórica nas eleições municipais, dirigentes sendo presos pela Lava Jato, está num processo de reconstrução, tanto do partido em si quanto da imagem, né? Com muito foco na imagem. Para isso vai ter um congresso do PT em junho, no começo de junho. Tem setores do partido que estão dizendo que essa posição, né, defendida por uma parte grande da bancada e aprovada pelo Diretório Nacional, é na verdade só um pouco mais do mesmo, de uma certa venalidade que no que interessa é ocupar cargos. E que essa coisa de fazer isso, usar isso para fazer oposição seria só uma desculpa. Essa posição que foi tirada pelo diretório, ela não dificulta essa reconstrução da imagem do PT? Ela não reforça essa imagem de um partido que se tornou venal, que está mais interessado em cargos do que em bandeiras? Eu acho que quem tem essa visão que você falou é quem não conhece exatamente o funcionamento do Congresso. O funcionamento do Congresso ele é bastante complexo e para que a gente tenha vitória nas votações, nós precisamos ir além do PT. O PT sozinho não ganha uma votação, nós precisamos, além da própria esquerda, ampliar ainda mais. Portanto, é necessário articulação política, é necessário que a gente faça negociações políticas. O que nós estamos querendo fazer é isso, porque o nosso objetivo é derrotar o governo. É derrotar o governo na reforma da Previdência, porque ela é maléfica para os milhões de brasileiros, para os 200 milhões de brasileiros. Então, para isso, nós estamos fazendo essas negociações de procedimentos. O cargo é o menos importante. O cargo não resolve nenhum problema do PT, estrutural, de emprego, nada disso. Isso é uma coisa que se tenta vender uma imagem que não é a realidade. A realidade é o seguinte, nós precisamos de espaço político para enfrentar o governo, e é isso que nós estamos lutando para ter. Tem um setor do PT, o Muda PT, que nasceu dentro da bancada, né? Um agrupamento importante, né? Representativo de um grupo de deputados da bancada, que abertamente está dizendo nas redes sociais, em entrevistas, etc., que não vai seguir a orientação do diretório, que vai fazer o possível para que os deputados do partido não votem em Rodrigo Maia, nem em Jovair, nem em qualquer outro candidato que tenha apoiado o impeachment da presidente Dilma. Queria saber como o senhor interpreta isso. O senhor acha que isso é uma insubordinação ou está dentro da democracia interna do PT?
Olha, é legítimo que haja divergência política, é legítimo que haja diferenciação na ação. Nós buscamos fazer uma unidade política. A unidade política ela se dá à base de propostas, à base de encaminhamentos. E é isso que nós estamos tentando fazer. Reconstituir a unidade política da bancada em torno de propostas políticas que permitam a gente caminhar junto. Agora, é evidente, a política ninguém é amarrado por camisa de força. Nós precisamos achar soluções que unifiquem, políticas que unifiquem o partido. Como o senhor acha que vai soar para um eleitor jovem de esquerda que foi para a rua gritar não vai ter golpe, que foi para a rua gritar fora Temer, ver a bancada do PT votando em Rodrigo Maia, que é do DEM, é um aliado histórico um opositor histórico do PT, ou em Jovair Arantes, que foi o relator do processo de impeachment da presidente Dilma na Câmara. Como que esse eleitor vai reagir? Olha, eu acho que a maioria dos eleitores, principalmente aqueles que foram à luta, aqueles que foram na batalha, provavelmente não vão entender essa questão, vão ter dificuldade de entender e de assimilar essa proposta. Da mesma forma que eleitores do PSDB, quando Lula governava e o Arlindo Quinalha foi presidente, o Marco Maia foi presidente e o PSDB, o DEM, votaram neles, né? Provavelmente aqueles eleitores do PSDB e do DEM não aceitavam de forma alguma que os seus partidos endossassem a eleição de presidentes petistas na Câmara dos Deputados, ou aqui mesmo na Câmara Municipal de São Paulo, quando durante 4 anos o PT presidiu a Câmara Municipal. Então é evidente que isso é uma coisa difícil de entender, porque a gente tende a ver a política como preto ou branco, né? E existe todo um meio de campo que não é acordos que sejam venais, como você falou, mas situações onde a gente consegue ganhar espaço político para fazer oposição. Mas, deputado, nem na Câmara de São Paulo, nem na época que o PT, do governo Lula, quando o PSDB apoiou Marco Maia, Arlindo, não teve um impeachment de um presidente do PSDB ou do DEM que eles chamassem de golpe do jeito que se chamam de golpe. A situação é difícil de comparar. Olha, nós podemos dizer que houve uma situação similar, não tão aguda como essa, mas houve o mensalão em 2005 e em 2007, praticamente um ano depois, o Arlindo Quinalha foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, com apoio do PSDB, com apoio do DEM. Então, do DEM não, com o PSDB só. O DEM apoiou o Aldo Rebelo, que também era da base do governo. Uhum. Então, veja bem, naquele momento, os tucanos acusavam o governo do Lula de ilegítimo, de corrupto, de tudo mais, né? E mesmo assim, os deputados desse partido votaram no Arlindo Quinalha. Eu não estou comparando as coisas, mas quero dizer o seguinte: naquele momento, o PSDB julgou que, para fazer oposição, o melhor era ter um presidente como o Arlindo Quinalha, certo? Que foi presidente e que deixou espaço para o PSDB fazer oposição durante seu mandato. Essa divisão que existe na bancada do PT, ela não é de agora, né? Esse Muda PT é um grupo que se organizou lá em junho do ano retrasado para o Congresso Nacional do PT na Bahia. E, ao que parece, essa divisão ela vem se aprofundando ao longo do tempo. O senhor acha que isso pode chegar a uma ruptura mesmo, a uma debandada, a saída de deputados em massa da bancada, ou a integridade da bancada está assegurada? Olha, eu acho que, ao contrário de haver um aumento, um aguçamento da divisão, houve uma reaproximação, né? O fato de ter um agrupamento, outro agrupamento é normal, isso é da história do PT. Nós vamos ter um congresso agora, esse congresso vai ter votações, vai ter divisões para que haja disputa e ter um resultado. Se você se lembrar, cerca de um ano atrás, a imprensa falava que 40 deputados do PT iam sair do partido. Até agora não saíram, certo? E o que nós estamos vendo é uma reaproximação, um processo de unidade e que nós estamos trabalhando para isso. Na própria bancada nós tivemos, ao invés de uma disputa renhida, como se previa, um processo de unidade na eleição da minha liderança e de outras composições que foram feitas. Portanto, não estamos aprofundando a divisão, nós estamos
nos reaproximando e o PT está cada vez mais unido para enfrentar o governo Temer. O PT é minoria, né, na Câmara, embora tenha uma bancada muito grande, muito importante, mas é minoria, tem perdido tudo que está sendo votado na Câmara. Queria saber qual a estratégia que vocês vão adotar para conseguir tentar frear essa agenda do governo Temer, que vocês chamam de retrógrada, de ruim, a qual vocês se opõem. Olha, nós não perdemos tudo não, nós ganhamos, por exemplo, a rejeição ao projeto que arrochava os estados, que obrigava a privatização dos estados em troca da negociação da dívida. Nós fomos vitoriosos, nós comandamos a votação e obtivemos o resultado que foi o próprio presidente da República ter que vetar um projeto da sua iniciativa. Portanto, fomos vitoriosos naquele momento. Exatamente aí é que está embasado a nossa perspectiva de derrotar a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência, ela é repudiada pela maioria da população brasileira. Tanto é que o governo está gastando milhões em propaganda da reforma da Previdência, só que é muito difícil ele mudar a opinião dos brasileiros que sabem que vão perder o direito previdenciário, tanto vão ter que trabalhar muito mais tempo, como vão ter um valor reduzido na sua aposentadoria. Vocês estão se articulando com setores fora do Congresso também para se opor à reforma da Previdência? Olha, vai haver, não uma, mas várias campanhas contra a reforma da Previdência, né? O movimento sindical está se articulando, o movimento no campo, o movimento de mulheres. Nós vamos ter um grande 8 de março em Brasília. Os partidos políticos de oposição, o PT vai chamar no dia 9 de março, provavelmente, uma grande reunião de vereadores, todos os vereadores do Brasil, deputados estaduais, deputados federais, senadores, para organizar a campanha contra a Previdência em todos os municípios onde o PT esteja presente. Portanto, vai haver uma campanha forte contra a reforma da Previdência e, logicamente, nós temos que se contrapor a essa propaganda milionária do governo Temer. Já tem data local para essa reunião? Nós estamos organizando ainda e, logicamente, isso vai ser divulgado com antecedência. Vai ter manifestações de rua, sindicatos? Olha, vai ter todo tipo de ação. Nós vamos ter manifestações em pequenas cidades, em grandes cidades, nós vamos ter plenárias, reuniões, articulação com a igreja, articulação com evangélicos, articulação de todo tipo para que a gente possa divulgar os malefícios da reforma da Previdência. Dentro do Congresso, vocês estão se articulando com quem? Por enquanto estão só os partidos de esquerda, de oposição, ou vocês têm setores dos partidos que compõem a base do governo Temer que também estão se opondo a essa reforma? Tem setores evidentes, você vê o próprio fato do Jovair Arantes ser candidato a presidente do PTB, né? O PTB é um partido que, apesar de ter apoiado o golpe, apesar de estar compondo a base do governo, é um partido que se opõe à reforma da Previdência. Então, é um partido que, entre outros, né, que nós vamos poder contar para fazer oposição a essa reforma. O próprio Solidariedade, do Paulinho da Força, é outro partido que está junto com o Jovair e se opõe à reforma da Previdência. Portanto, a oposição à reforma da Previdência não é só do partido do PT nem da esquerda, é muito mais ampla. Tá. Mudando um pouco de assunto, o Brasil todo está na expectativa de que seja homologado e venha à tona, apesar da morte do ministro Teori, as delações da Odebrecht. Os comentários, né, a gente vê já com uma delação, né, pegou muita gente no Congresso, envolveu muita gente no Congresso, na Câmara. Como que o senhor acha que isso vai atingir a Câmara? E de que forma o PT vai se comportar, por exemplo, no Conselho de Ética? O PT vai exigir cassação de deputados? Qual que vai ser o posicionamento do PT em relação a esses casos que vão surgir? Bom, primeiro é muito cedo para eu te dizer como vai ser o comportamento do PT na Comissão de Ética, porque isso nós estamos longe de acontecer isso daí. Mas eu quero dizer que a expectativa nossa é que essas delações vão causar uma situação muito ruim no Congresso e que pode levar a uma desagregação muito forte. O fato é que até agora nós estamos vendo a criminalização não só do Caixa 2, mas a criminalização das doações legais.
e da própria relação entre parlamentares e empresas. Essa relação entre parlamentar e empresa, eu particularmente apresentei em 2007 um projeto que regulamentava o lobby no Brasil. Até hoje não foi aprovado, mas você querer impedir a relação entre empresários e parlamentares é querer impedir que o sol brilhe de manhã, porque todo empresário, todo setor empresarial busca fazer lobby no Congresso, não só no Brasil como no mundo inteiro, e fazer lobby junto ao Executivo. Portanto, o que está acontecendo hoje, além de criminalizar as doações empresariais, sejam elas Caixa 2 ou Caixa 1, está se criminalizando também a relação empresarial com os deputados. Então, nos parece que a gente tem que fazer uma boa discussão sobre isso antes mesmo de avaliar essas delações, para a gente ter critérios para discutir o que está acontecendo, o que vai aparecer. E que critérios seriam esses? Porque o que está surgindo nas delações é que muitas doações que foram declaradas, né, na verdade, eram o que os delatores estão dizendo, que eram propina disfarçada de doação eleitoral. Então, quais seriam os critérios para que não houvesse isso? Olha, nós somos um país capitalista, né? O Brasil funciona com o capitalismo, e um capitalismo, até eu diria para você, selvagem. Os Estados Unidos, que também é capitalista, o lobby é regulamentado. E os deputados, inclusive, se identificam com determinados setores. Então o deputado fala, olha, eu sou deputado da indústria de cigarros, eu sou deputado da indústria de armas. As doações dessas empresas a esses deputados são legais e esses deputados trabalham claramente para o interesse dessas empresas. Aqui no Brasil isso não tem transparência nenhuma. A gente sabe que tem deputado que luta pelo agronegócio, deputado que luta pela indústria de transgênicos, né, de insumos transgênicos. Tem deputado que luta pela indústria de armas, mas isso não pode aparecer porque isso no Brasil não vamos dizer, bem visto. Então, eu defendo que a gente tenha, em primeiro lugar, regulamentação do lobby no Brasil, que as relações sejam transparentes e que a população saiba que um deputado está lá representando a empresa tal. Foi muito bom quando o Tribunal Eleitoral determinou que houvesse transparência nas doações eleitorais. Isso é muito importante, a população identificar cada deputado de quem ele recebeu, mas a população ainda não sabe por que ele recebeu. Então, o que nós achamos que é fundamental é haver uma total transparência dos deputados nas suas relações, não só em termos de financiamento de campanha, que agora é proibido e tomara que continue proibido, mas também da sua atuação. Cada deputado seja identificado por aquilo que ele efetivamente está propondo. E o senhor está trabalhando para recolocar isso em pauta? Tem alguma articulação na Câmara? Não, o projeto tá na Comissão de Constituição e Justiça, aliás, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora a gente aguarda que vá a plenário. Mas veja bem, eu apresentei o projeto em 2007, nós estamos em 2017, portanto são 10 anos o projeto lá tendo uma tramitação muito lenta. E o senhor acha que isso deve ser discutido antes de se discutir punição, de possível punição? Não, quando nós vamos discutir eu não sei te dizer, mas eu acho que isso tem que ser discutido, né? Nós temos que estabelecer, em primeiro lugar, acabar com as doações empresariais, que elas não voltem mais, certo? Para a gente separar a disputa eleitoral da doação em dinheiro, certo? Segundo lugar, me parece que nós temos que clarificar para o povo brasileiro, para o eleitor, quem é quem no Congresso, quem defende o quê, para que o eleitor saiba em quem ele está votando, né? E ele tenha clareza, bom, se eu defendo que todo mundo possa andar armado e tem um deputado lá que defende esse interesse, eu vou votar nesse deputado, porque ele defende aquilo que eu penso, mas isso tem que ficar claro. E aquele que não quer, possa dizer, não, esse deputado não, porque ele não defende o que eu penso. Isso tem que ficar claro para o eleitor. E essa discussão, no meu modo de ver, tem que ser uma discussão da sociedade brasileira. Quer dizer, o Brasil tem que discutir isso. Como é que ele quer o Congresso? É um Congresso como quer o pessoal da Lava Jato, onde tenha anjinhos, que nunca vai ter anjinho lá, ou é um Congresso que tenha representação de interesses dos trabalhadores, dos empresários dos diversos setores, dos funcionários públicos, enfim, daqueles que votam num determinado deputado por motivos
particulares. O presidente Lula e o PT têm defendido a antecipação das eleições presidenciais ainda para 2017. O senhor acha que as eleições podem criar esse caldo para a antecipação das eleições? Sem dúvida alguma, né? Cada dia mais evidente que o PMDB operou recursos em empresas, né, do governo. E isso foi comandado não só pelo Eduardo Cunha, mas participação também, clara e evidente, de Renan Calheiros, de Romero Jucá e do próprio presidente Temer, né? Então é necessário que a gente discuta isso. Quer dizer, nós não estamos... O presidente agora supostamente não pode ser processado por nenhum crime que antecede o seu mandato pela Constituição, mas é evidente que nós vamos ter que discutir essa situação conforme surjam as denúncias. Tem setores do PT defendendo que seja antecipado o lançamento da pré-candidatura do presidente Lula à presidência da República. Qual a opinião do senhor sobre isso? Na minha opinião, nós temos que discutir a crise brasileira e as saídas para a crise. Esse é o primeiro momento. Me parece que agora nós devemos, não é lançar o presidente, mas nós temos que discutir e apresentar propostas. E nisso, o ex-presidente Lula tem muitas propostas para o Brasil. Nós temos discutido com ele, ele tem exposto essas propostas em encontros, em congressos, e eu acho que é muito bom se a gente puder fazer uma discussão nacional de saída para a crise, que não é essa que o Temer e que o Meirelles estão fazendo, que estão afundando o Brasil, destruindo de vez a nossa economia e que vão tornando cada vez mais difícil a recuperação, jogando milhões de brasileiros numa situação de dificuldade, de miséria, né? A própria classe média sofrendo demais com a situação que nós estamos vivendo de desemprego e de redução de salários. O Estadão Dados fez um levantamento mostrando que antes dos governos petistas existia uma influência muito grande do Executivo no Legislativo. O Executivo pautava o Legislativo, o Executivo legislava bastante. Na era petista isso diminuiu, né? O Legislativo voltou a legislar mais, o Executivo ficou em segundo plano nesse aspecto, né? E agora, nesses 6 meses de governo Temer, voltou novamente essa tendência de o Executivo pautar mais o Legislativo. Queria saber se o senhor tem essa percepção lá dentro da Câmara e qual a sua opinião sobre isso. Olha, o governo atual está tentando aprovar toque de caixa, sem discussão com a população, sem debate claro com o povo, medidas que mudam completamente a economia brasileira e a própria vida da população, né? São medidas, por exemplo, em relação à economia, mudança na lei de concessões, reforma agrária, alteração na reforma agrária, alteração na reforma urbana, né? São medidas que mexem diretamente com a economia. Por exemplo, agora um decreto que permite ao BNDES ampliar os financiamentos para empresas estrangeiras. Então vai pegar dinheiro, que é dinheiro do PIS/PASEP do trabalhador brasileiro, para emprestar para empresa estrangeira que vem aqui vender seus serviços e seus produtos no Brasil. Isso não tem o menor cabimento, né? E medidas que mexem com a vida do povo. Reforma trabalhista, que é uma reforma que vai fazer com que o trabalhador brasileiro trabalhe mais horas e ao mesmo tempo ganhe menos, porque permite que a negociação prevaleça sobre a legislação. E cria inclusive um representante do trabalhador na empresa desligado do sindicato e que vai poder fazer acordos em nome daqueles trabalhadores e que a gente sabe como é que é uma eleição numa empresa, né? Ao mesmo tempo, e por fim, mexe na reforma previdenciária, né, que mexe nos direitos previdenciários dos trabalhadores de forma a piorar a situação do trabalhador e não toca naqueles que mais ganham. Por exemplo, os bancos, as grandes empresas, o setor agrícola, esses não têm os seus interesses alterados, né? Não tem nenhuma solução para esses setores, mas mexe com a vida do trabalhador. Ótimo. Deputado Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara, aqui do PT de São Paulo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a você e a atenção de todos.